Olá, Território Obscuro. Este relato me foi contado por um colega de trabalho, chamado Amaro. Amaro era um sujeito baixinho e sagaz, vindo do interior do estado do Piauí. E numa das tantas tardes de trabalho que desempenhávamos em uma empresa de prestação de serviços no centro de São Paulo, ele me fez este relato. Vindo de uma região de roça, em um pequeno e pobre vilarejo no interior do Piauí, a vida não era nada fácil, e os dias passavam lentamente. A rotina deste meu amigo na sua juventude era trabalhar na roça de milho e mandioca, pescar, ir às festas tradicionais do vilarejo e o que ele mais gostava de fazer, que era caçar. Desde que conhecia por gente, Amaro gostava de entrar na mata, seguir rastros de animais e tentar garantir a mistura da família. Porcos selvagens, cotias, tatus, veado mateiro. Todos estavam na sua mira, e era difícil o dia em que ele voltava para casa de mãos abanando. Isso até este terrível dia. Era um sábado, e desde manhãzinha, Amaro se preparava para mais uma caçada. Limpou e lubrificou bem sua espingarda Rossi 22, de 10 tiros, o seu xodó. Pegou seu bornal, um bom pedaço de rapadura, farinha e uma moringa de água. Além, é claro, do seu facão e os seus 2 cães que, segundo ele, eram bem treinados e excelentes farejadores de pistas. Feito isto, pegou a estrada, andando por alguns quilômetros entre plantações de mandioca, até entrar na mata. Por sinal, era uma mata bem fechada, com altas árvores e vegetação extensa. Seguia ora por trilhas conhecidas e ora outra abria com o auxílio de seu facão. Os cães seguiam atrás, sempre atentos a algo que pudesse aparecer no caminho. Em momentos, desembestavam mato adentro para reaparecerem logo depois ofegantes e de orelha em pé. E numa dessas investidas, os cães cercaram algum animal. Amaro ficou apenas esperando com a arma engatilhada, pois sabia que os cães afugentariam a caça em sua direção. E logo apareceu uma cutia, saindo do mato e atravessando em sua frente. Ele não titubeou, deu 2 tiros e tem certeza que pelo menos um ele acertou, pois escutou o animal gritar. E logo depois se embanhou no mato. Os cães foram atrás, e Amaro o seguiu. Viu gotas de sangue na folhagem e apertou o passo. Agora seria apenas uma questão de tempo e da resistência do animal. Mas andou, e nada do bicho. Saiu numa clareira, e os 2 cães estavam lá esperando, mas nada do animal. Os cães estavam em silêncio e pareciam confusos. Então ele resolveu seguir em frente. O bicho tinha que estar por ali. Mas depois de um tempo, acabou saindo novamente na mesma clareira. Horas, mas isso não poderia ter acontecido. Geralmente ele sabia se orientar na mata. Os cães pareciam mais perdidos do que ele. Entrou novamente na mata fechada, abrindo caminho com seu facão. E novamente, depois de um tempo, saiu na mesma clareira. Ele calculava que já eram umas 4 horas da tarde. Resolveu se sentar um pouco, comeu um pouco de rapadura com farinha e bebeu água. Deu água para os cães e ficou um tempo tentando se orientar. A copa das árvores quase que encobria totalmente o sol, exceto ali na clareira, onde os raios de sol iluminavam o lugar. Mas de repente, uma grande e espessa neblina começou a se formar. Coisa bem estranha, pois momentos antes o sol iluminava bem aquele local. Ele acabou se resignando, pois já sabia que teria que passar a noite naquela mata. Seria impossível achar o caminho com aquela cerração,
e logo tudo estaria escuro como breu. Mas tudo bem, não seria a primeira vez, porque por outras vezes já havia pernotado na mata. Não era novidade, e ele sentia até que bem naquela clareira. Resolveu subir em uma árvore próxima e se aninhar em meio aos galhos, pois dormir no chão não era uma boa ideia. Muitos animais, como onça, têm hábitos noturnos, e apesar de nunca na vida ter se deparado com uma, sabia por histórias que já ouvira que não era um bom negócio estar no chão caso elas aparecessem. E assim o fez. Subiu na árvore e se aninhou. Deixou a espingarda à mão e adormeceu ao som da floresta, para ser despertado algum tempo depois por latidos e ganidos dos cães. Ele tentava observar alguma coisa, mas já estava escuro, e do nada começou a ventar forte. Tão forte que ele achou que poderia cair da árvore a qualquer momento. Redemoinho de folhas e poeira se formavam e subiam até a copa das árvores. Abraçado fortemente aos galhos, ele tentava se observar o que acontecia lá embaixo, mas só via vulto dos cães, que pareciam estar apanhando de alguma criatura grande e bem pesada, e que volta e meia dava uns assovios longos e uns grunhidos bestiais. Reparou que os cães em determinado momento se embrenharam no mato ganindo. Então tudo ficou em silêncio. Aliás, nem os barulhos na mata eram ouvidos. O vento repentino havia cessado, mas um cheiro nauseante dominava o local, algo parecido com carne podre. Num primeiro momento, ele pensou em atirar a esmo na direção da clareira, mas depois pensou melhor e resolveu não fazer isto não. Não queria chamar a atenção para si. Ficou quieto, tentando ouvir alguma coisa, e ouviu uma respiração leve e compassada. Então teve certeza que a criatura ainda estava ali, na espreita, apenas esperando um movimento em falso. Pensou que assim como ele não via nada, a criatura também não. Mas um sentia a presença do outro. Ficou quietinho e começou a rezar em silêncio. E assim foi até as primeiras horas do amanhecer. Então ouviu a criatura se mexer e, em pesados passos, começou a caminhar e entrou na floresta. Ouviu o quebrar dos galhos, farfalhar de mato, ficando cada vez mais distante. Não teve coragem de descer da árvore enquanto os primeiros raios de sol não permitissem que ele enxergasse alguma coisa, e os barulhos normais da mata não voltassem. O que aconteceu com o clarear? Daí então ele desceu, mas ainda com o coração em frangalhos. Bebeu um pouco de água, saiu caminhando, andou um tempo pela mata e chegou até uma trilha que não lhe era estranha. Mais à frente encontrou os cães. Estavam vivos, mas com alguns machucados parecidos com arranhões ou marcas de vara fina. Continuaram andando e acharam de vez o caminho. E já em meio às plantações de mandioca, Amaro agradeceu a Deus e pensou que poderia ser aquilo. Já em casa, após contar o ocorrido ao seu pai, que dizia se tratar de uma caipora. Bom, outros diziam que era o curupira e outros afirmavam que era um lobisomem. Deixo a cargo de vocês o que acham disso. Ele dizia que se tratava de ser um lobisomem, pois caipora e curupira não fariam aquilo, teriam atacado ele. Aquela foi a última caçada de Amaro. Ele aposentou a sua querida espingarda Rossi, e segundo ele, até hoje, ela está pendurada na parede da casa que foi do seu finado pai, e hoje é do seu irmão. E sempre que ele viaja para lá e vê a velha espingarda, se lembra dessa história, e agradece por não ter trazido caça nenhuma naquele dia, mas por ter voltado para casa com a pele intacta. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá pessoal, vou relatar aqui sobre o que aconteceu com um primo meu. Bom, quando estamos em família contamos sobre essa história, chamamos de Lagoa Uivante.
É uma brincadeira que a gente faz. Eu tinha um primo, famoso Sinuca. Hoje ele descansa no Senhor. Então vamos lá. Ele sempre foi mulherengo, boa pinta. Ganhava campeonatos de sinuca na roça. E com isso, ganhava a atenção das meninas. Até que um dia, ele chegou na casa do meu pai todo molhado, chorando de soluçar, com marcas e sangue no corpo. E o relato dele foi exatamente assim. Ele participou de um mini torneio em um boteco. Ganhou, pegou o prêmio e gastou tudo em bebidas. Ficou até fechar. Ao ir embora, uma jovem perguntou para onde ele iria. E ao saber seu caminho, ela pediu para acompanhar ele, pois iria para a mesma direção e tinha medo de andar sozinha naquela hora. No meio do caminho, ao luar, conversa vai, conversa vem, acabaram se beijando. E no meio dos pegas, ele teve uma brilhante ideia de ir em uma lagoa que tem na minha cidade para namorarem dentro da água. Bom, ideia de doido. Eles foram, e após beijos e carícias, ainda na beira da lagoa, ele tirou a roupa dele e ela a dela. Porém, ela começou a ficar ofegante, sua respiração quente, e ele sentiu que ela estava o apertando com uma força fora do normal. E de repente, ela começou a se contorcer. Se afastou para um local com pouco luz da lua. A lua estava linda naquela noite, não tinha nuvens. E do nada, ele viu aquela silhueta da moça virar algo abismal, que dava um enorme pavor. Aquilo começou a bufar e vir para perto dele, e ele chamando por ela. Ele só teve o reflexo de se virar e, pelado, pular dentro da lagoa. Sentiu uma dor nas costas. Foi como se a garra ou dentes daquele bicho tivesse tentado pegar ele no pulo. Ele disse que nadou por debaixo d'água para não tentar mostrar aonde estava, e sem rumo por estar tudo escuro. Chegou em uma parte onde tem aquelas taboas, que são plantas aquáticas. Pegou um pouco de fôlego e continuou indo cada vez mais para o fundo. Ele lembra que olhava para a beirada e via um ser com mais de 2 metros de altura, pernas curvadas, bufando de um lado para o outro. Até uivos ele ouvia. Ficou até clarear o dia dentro da lagoa. E depois que viu pescadores chegando, crianças indo brincar na lagoa, trabalhadores e estudantes passando pela estrada, que ele decidiu sair. Como a casa mais próxima era a nossa, ele decidiu ir para lá. Suas costas ficaram com 4 arranhões que nunca sumiram. E toda noite de luar, sem nuvens, as cicatrizes ficam avermelhadas e coçando. Ele relatava que sentia que algo ou alguém estava às espreitas atrás dele. O mais engraçado nisso é que todos do bar relataram que ele foi embora sozinho. Ninguém viu aquela garota. Disse que nunca viram aquela tal mulher por lá, nem ninguém com as descrições dela. Teve gente achando que era papo de bêbado, mas os arranhões e as peças de roupas femininas rasgadas na beira da lagoa diziam outra coisa. Dizem que lobisomens são demônios, talvez por isso ninguém a viu. Ele morreu 8 anos depois de que aconteceu isso, mas não teve enterro, pois seu corpo nunca foi encontrado, apenas um rastro de sangue deixado em seu quintal. Sabemos que era dele, porque ele era ruivo e tinha fios de cabelo ruivo não há cerca. Esse relato, meus amigos, é verídico. Nunca contei sem ser em reuniões de família. Tem um relato que meu pai contava que ao caçar com meu avô à noite, seus cachorros encontraram o que não deviam. E o desenrolar dessa história, outra hora eu conto. Tenha uma boa noite. Desculpe os erros de português. Só lembrava da história e já ia digitando. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato.
Olá, uma boa noite. Eu me chamo David e esse relato aconteceu em 2020. Na época, eu tinha acabado de fazer 18 anos e me mudei para uma cidade de Goiás chamada Anápolis. É uma cidade grande, mas com bairros isolados que ainda estão em fase de crescimento e tem muita zona rural por lá. Eu fui morar com a minha avó em um desses bairros. Ela tinha um quarto no fundo do quintal e, como eu precisava estudar e ela precisava de companhia, decidi ficar esse tempo por lá com ela. Ao lado da casa dela morava uma família muito estranha que ficavam olhando de cara feia para minha avó e para os parentes que visitavam ela, inclusive a mim. Mas eu nunca liguei para isso. E uma noite, umas 2:30 da manhã, quando acordei, olhei no meu celular e minha avó tinha me ligado. Bom, era 2:27. Decidi ligar de volta para ela, para saber o que tinha acontecido. Ela me disse para ligar para a polícia, pois havia alguém andando por cima da casa dela, e disse para eu não sair lá de casa. Liguei para a polícia e decidi sair. Estava muito escuro, pois tinha árvores no meio do quintal que separavam o meu quarto da casa dela. Liguei a lanterna e mirei em cima da casa dela, mas não havia nada. Peguei um facão e fui caminhando até a porta dela, e ouvi uns barulhos de telhas sendo quebrado, como se alguma coisa estivesse pulando e caindo na casa dos vizinhos. Chamei a minha avó, que abriu a porta e ligou a luz da parte da frente da casa, que tinha um puxado de telha que usávamos como garagem, e eu vi que estava quebrada uma telha. Minha avó me contou que acordou com alguém tentando entrar na casa dela pela telha. A telha dela era daquelas de barro que se encaixam uma na outra. Enquanto ela me contava, ouvi um barulho na rua e fui ver. Eram dois vizinhos conversando, dizendo que tinha alguém pulando os quintais. Eu saí e perguntei se eles tinham visto alguma coisa. E eles disseram que só ouviram. E havia muitos terrenos sem casa, apenas com muros e muito mato. Então ficava difícil saber aonde essa coisa estava. Foi quando eu atravessei a rua para ver melhor por cima das casas. Uma vizinha gritou: "Tá aqui, tá aqui." E eu vi que tinha uma criatura que estava correndo por trás das casas. Eu corri para dentro e fui para o quintal de trás da casa da minha avó, achando que era um ladrão. E eu estava com um facão e não fiquei com medo. E foi quando eu vi aquela coisa. Estava escuro, mas a silhueta ficou bem visível. Ela estava em cima do muro, perto do telhado do meu quarto. Eu senti um cheiro de bicho morto, chiqueiro, sei lá. Ela pulou para o quintal, atrás do meu terreno, onde tinha uma mangueira, e ficou em cima da árvore. E eu só conseguia ver entre as folhas os olhos vermelhos daquela coisa me olhando. Eu me arrepio até hoje de lembrar. Naquele dia, eu senti um medo que eu nunca havia sentido antes. Eu saí dali e fui chamar os vizinhos que estavam procurando, achando que era ladrão. E quando eu voltei, aquela coisa já não estava mais na árvore. E eu disse que tinha visto alguma coisa indo para o terreno de trás. A polícia veio, mas não pôde fazer nada. Depois daquilo, aquela família se mudou e vendeu a casa, que foi reformada e virou uma kitnet. Passado algum tempo, conheci uma moça que se tornou uma amiga minha. Ela tinha 4 irmãos, um da minha idade e os outros mais novos, que ela cuidava, pois o irmão mais velho não morava com ela e a mãe tinha problemas com bebida. Certa noite, ela pediu para eu ficar com ela, pois estava com medo. A casa dela, por ser bem humilde, não tinha muita segurança. E ela tinha ouvido uns barulhos na casa de trás da dela, que era abandonada. A casa dela tinha muitos cachorros e eles estavam latindo muito. E eu disse que não tinha problema. A casa dela ficava a uns 800 metros da minha. Eu peguei uma mochila, coloquei meu canivete e uma lanterna. E eu fui para lá, eram umas 11 horas da noite. Ela e os irmãos já tinham pegado no sono. E quando deu 3 horas da manhã, a mãe dela chegou bêbada.
E eu nunca gostei de dormir na casa dos outros. Então eu fui para casa. Eu me lembro que estava com medo da polícia, porque estava de boné e com uma lanterna e um canivete na mochila. Então eu subi a ladeira da casa dela e dobrei à direita para subir a ladeira da minha casa. E foi quando eu, na outra esquina, na minha frente, a uns 50 metros, debaixo de uma árvore, numa parte escura, vi um bicho que não se parecia com um cachorro, era muito maior. Estava cheirando o chão e depois começou a farejar o ar. E foi quando bateu um vento que veio aquele cheiro de carniça e ele se pôs de pé. Naquele momento eu não acreditei no que estava vendo. Ele devia ter mais de 2 metros de altura, pois a cabeça dele tocava as folhas da árvore e eu só conseguia alcançar aquelas folhas pulando, e tenho 1,75 m. Ele cheirou o ar novamente e foi quando ele olhou para mim. Os olhos brilhavam num tom vermelho alaranjado, como se fosse um gato. Ele era todo escuro, era mais escuro que a sombra que ele estava. O focinho era como de porco, mas os dentes eram enormes. E eu travei por um momento, e aquela coisa ficou em 4 patas novamente, e não tirava os olhos de mim. Foi quando eu corri para subir a rua, e aquela coisa correu também, mas subiu a outra rua. A casa da minha avó ficava 2 casas antes da esquina, do lado esquerdo. E enquanto eu corria, consegui ouvir os cachorros da outra rua latindo muito. Quando eu estava na frente da casa da minha avó, eu olhei na esquina e vi aquela criatura colocando só a cabeça e olhando para mim, como se quisesse me assustar e estivesse gostando daquilo. Olhava para mim e mostrava os dentes. Eu abri a porta e entrei. Aquela coisa veio até o portão e ficou cheirando por debaixo, e eu só conseguia ver a sombra, era muito grande. Eu sou evangélico e comecei a orar muito e senti a presença daquela coisa como se fosse um demônio. Era um sentimento que apertava o peito. Aquela coisa ficava cheirando e rosnando debaixo do portão, e era a pura presença do maligno. Minha avó, uma mulher de oração, abriu a porta e me chamou. Contei o que tinha visto e ficamos a noite orando. Aquela coisa não nos deu paz aquela noite. Ela pulou em cima da casa e ficava rosnando. Quebrou algumas telhas da garagem e subiu na árvore que estava no nosso quintal e balançava como se fosse um macaco. Só depois de muita oração e repreender aquela coisa ruim que ela foi embora. No outro dia, os vizinhos estavam comentando que tinham visto esse cão preto que estava correndo nas ruas. A vizinha que morava na frente da casa da minha avó disse que ela via aquele bicho entrando e saindo da casa daquela família que havia se mudado. Bom, depois disso, ainda ouvimos muitos barulhos, mas nunca mais fomos incomodados. Mas eu sei que aquela criatura ainda está lá na espreita. Bom, sou muito fã do seu canal. Manda um salve pra mim e uma boa noite. Tá aí, galera. Foram aí 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.